Uma gerente de uma padaria acusa um advogado de injúria racial em Ribeirão Preto. O caso foi no final de semana e as imagens foram divulgadas ontem aqui na Record TV. Nós falamos com a mulher que fez a denúncia e vai levar o caso para a justiça. O repórter Gustavo Batista acompanhou de perto. Alessandra trabalha há 7 anos nesta padaria no Jardim Irajá, em Ribeirão Preto. Passou por várias vezes por constrangimentos com clientes. Mas no domingo, um advogado, além de xingar, cometeu racismo e jogou o resto do feijão comprado nela, como mostra esta foto. Eu cheguei em casa toda suja de feijão. Meu filho perguntou: mamãe, o que aconteceu? Eu falei assim: um cliente jogou em mim. Ele, o cliente? Eu falei: o cliente jogou na mão. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do local. É possível ver o homem na porta do estabelecimento batendo boca com funcionários. Em seguida, ele joga a embalagem na mulher, xinga ela e vai embora. O homem voltou ao estabelecimento horas depois de comprar o almoço para reclamar que o produto não foi bem embalado. Vazou e sujou o carro dele. Ele chegou bem alterado, inclusive a porta da padaria já estava fechada porque a gente já tinha encerrado o expediente. Ele foi pela porta lateral e aí ele queria que a gente ressarcisse ele de alguma forma pelo ocorrido com o produto que ele levou. Ele levou arroz, ele levou frango, levou feijão. O questionamento dele foi referente ao potinho de feijão, que a embalagem ele falou que não estava adequada, que molhou tudo o carro dele, sujou o carro dele, então ele estava questionando referente ao feijão, né, que derramou dentro do carro e ele queria ser ressarcido de alguma forma. Como já tinha acabado o expediente, eu falei para ele que no momento eu não teria como ajudá-lo, e eu pedi que ele retornasse no outro dia. E ele, muito alterado, querendo que eu resolvesse ali na hora, eu falei assim: olha, você pode ir embora, procure seus direitos e no outro dia você vem que a gente vê o que a gente faz. Sem a solução imediata, cometeu injúria racial. Ele queria porque queria que eu resolvesse o problema dele ali naquele momento. E eu falei para ele que naquele momento eu não conseguiria. E aí ele se alterou, pediu para falar com alguém responsável. Aí foi aonde eu me identifiquei falando que eu sou a Alessandra, a gerente. E aí ele virou para mim e falou assim, olhou, né? Falou assim: a sua raça. Aí foi onde ele ficou mais alterado. Eu pedi, por favor, se retire. Aí os meninos veio. Pode ver nas imagens que aí ele pegou, se retirou, e a hora que ele estava se retirando, ele virou e jogou o feijão em mim. Como que você ficou na hora? Na hora eu não tive nem reação, para ser sincero, eu não tive nem reação. Mesmo na sequência que ele falou sobre a minha raça, eu não tive reação. E na hora que ele jogou o feijão em mim também, pode ver nas imagens que eu parei, olhei ainda, e ele já saiu entrando dentro do carro. A Alessandra já fez boletim de ocorrência e deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias. Os advogados dela também estudam entrar na justiça com pedido de danos morais. O advogado César Augusto explica que o ato se enquadra na parte criminal e na área civil, pela forma como aconteceu. A fixação do crime de injúria racial é porque ele se refere a ela falando da raça. Então, no direito penal, tem um crime específico para isso. Então, a injúria racial. Nós já fizemos um boletim de ocorrência, ela vai ser ouvida na delegacia de polícia e vai afirmar que quer dar andamento na ação penal. A parte civil do escritório vai propor uma ação de indenização por danos morais e vamos pedir um valor considerável, porque isso é de extrema gravidade, e ele também vai ser representado na Ordem dos Advogados do Brasil com um pedido de afastamento liminar dele por 45 dias do exercício da profissão. Um dia depois do caso ser divulgado, Alessandra recebeu apoio dos clientes da padaria e não tem dúvida que a atitude foi a mais correta. Graças a Deus, até os clientes aqui da padaria, estou tendo bastante apoio também. Que sirva de lição, que ele aprenda com o erro dele, né? Porque não pode chegar assim ofendendo as pessoas. Independente de ser por conta de um feijão, de um produto ou não, ele não tem a necessidade de vir aqui e falar o que ele falou para mim. Na frente das pessoas que eu coordeno, também tirou um pouco, você fica até meio assim, nossa, né? Na frente das pessoas que eu coordeno, ele me tratar do jeito que ele me tratou. E inclusive até as pessoas que estavam lá fora também, ele foi super grosso também. Completamente desequilibrado, completamente, né? Não tem nem o que falar. Nós estamos em 2023, nós estamos numa desconstrução dessa questão quando se fala da questão racial, do preconceito, e aí você vem
você encontra um cara desse que fala um absurdo desse para uma gerente de uma padaria trabalhando honestamente, ganhando o dinheiro dela, de repente vem um cara e entra para falar de raça, para discutir por causa de comida e jogar o feijão, né? Tá tudo errado ali. E claro que tem vários pontos, como disse o advogado, que são pontos que ela vai entrar na justiça contra ele e tenho certeza eu que o juiz vai dar ganho de causa para ela. Mas eu vou ao vivo agora de novo com o Gustavo Batista, que trouxe detalhes com muita competência nessa reportagem, porque o Gustavo, ele está ali acompanhando essa história de perto. Olha, o advogado da Alessandra, ele disse na reportagem que o caso foi registrado como injúria racial. Gustavo, explica pra gente se existe alguma diferença e até para quem está em casa agora ao vivo, vendo o Balanço Geral, porque infelizmente isso que a gente está vendo agora acontece muito, ainda acontece, apesar de ser o maior absurdo, apesar de ser um crime, acontece muito mais do que a gente imagina. E, Gustavo, nesse caso, quem foi vítima de uma injúria racial ou vítima de racismo? Qual é a diferença de um caso para o outro e o que fazer na hora que, infelizmente, acaba passando por uma situação absurda como essa? Irmão, agora ao vivo, boa tarde. Olá, boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, Valentim, por causa de mudanças recentes que aconteceram aí na legislação, injúria racial e racismo, hoje, tecnicamente, né, juridicamente, não existe mais diferença. Então, está lá, injúria racial dentro do boletim de ocorrência, mas é um termo somente técnico que existe dentro do boletim de ocorrência. Vou conversar a partir de agora aqui com o Dr. Everton Luiz dos Reis Francisco, ele que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela presença aqui no Balanço Geral, doutor. Doutor, é isso mesmo, né? Foram mudanças recentes que agora, seja você classificar como injúria racial ou racismo, é basicamente a mesma coisa. Exatamente. O que aconteceu? Foi promulgada a Lei 14.532 de 2023 pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, onde ele fez a equiparação entre o crime de injúria racial e o crime de racismo. Então, consequência, o crime de injúria racial, mesmo estando no Código Penal, ele passa a ter os mesmos efeitos e as mesmas garantias do crime de racismo. Isso é uma luta antiga, né? Boa parte das pessoas que atuam na área criminal sabem que a maioria dos casos, infelizmente, de racismo, muitas vezes eram revertidos para injúria racial e, em consequência, a pessoa ela recebia ali uma pena em grau inferior, tendo em vista que racismo ele era um crime mais penoso. Um caso como esse que a gente viu, né, por que ele é considerado aí um racismo? Né? Quais são ali, o que aconteceu ali para se justificar, né, uma denúncia como essa? É o que acontece. Todas as vezes que nós estamos diante de um caso de uma suposta prática de racismo ou de injúria racial, é possível você perceber alguns graus de inferiorização, né, e diminuição da dignidade da pessoa humana em razão do aspecto étnico-racial. Então sempre irá haver essa questão de inferiorizar o outro em decorrência da sua raça ou dos seus elementos étnicos. O que pode acontecer, né, com uma pessoa que comete um tipo deste de crime, seja injúria racial ou racismo aí dentro da lei? O que acontece? Antes dessa alteração que nós tivemos agora, em 2023, a injúria racial ela tinha uma pena de 1 a 3 anos. Né? Com essa alteração, tanto a injúria racial como o crime de racismo, eles passam a ter a mesma pena base, que é de 2 a 5 anos. Também se torna um crime inafiançável, imprescritível e que também não possibilita que aquele agente tenha acesso a um acordo de não persecução penal. Qual que é a orientação que o senhor dá para pessoas que enfrentam, né, uma situação como a gente viu, né, desta gerente dessa padaria? O ponto crucial que nós temos observado, principalmente em 2023 e em 2022, é que, por meio da educação, essa educação voltada à relação étnico-racial, as pessoas elas têm tido mais coragem e mais abertura para denunciar. Então, quando você estiver diante de uma situação em que você se sinta ameaçado ou ameaçada, acuada, por conta de questões étnicas ou questões raciais, a primeira coisa que você tem que fazer é se dirigir a uma delegacia. Aqui em Ribeirão, nós não temos uma delegacia especializada em crimes, né, voltados ao racismo, mas faça a denúncia. Por quê? Porque aí, sendo um crime de ação incondicionada, fica a critério, né, do Ministério Público prosseguir e responsabilizar esse agressor para que você tenha, então, garantida a sua dignidade humana e que a pessoa possa arcar com
esse tipo de discriminação que ela acabou empregando a vítima. Como o senhor mesmo disse, né, é uma mudança recente, é uma educação mais recente, né, uma consolidação, né, de tudo isso que está acontecendo, né, a partir de agora, né? Como que o senhor avalia esse momento que a gente está vivendo? Né? É importante para se modificar tudo aquilo que existe há mais de um século no Brasil? Nós percebemos que essa alteração ela partiu de uma alteração no Ministério da Justiça. Então nós temos a entrada do Silvio de Almeida, que é um referencial acadêmico voltado à pesquisa da questão racial, né, a discussão racial. E sempre vai se pautar na educação, porque se você quer, vamos dizer assim, romper os efeitos do racismo estrutural, você precisa minar a base, e a base é a educação. É essa educação libertária, essa educação transformadora, para que você possa realmente mudar valores que são intrínsecos dentro dessa sociedade e que sem uma educação forte, né, não só o aspecto legislativo, mas principalmente a educação de jovens, de adultos, de agressores, toda a nossa base, nós não vamos ter vamos dizer assim, uma resolução efetiva. Breve, nem tanto, mas mais efetiva ao longo dos anos. Muito obrigado. Conversei aqui com o Dr. Everton, viu, Valentim? Tem alguma questão a mais que você quer fazer aqui para ele? Trouxe informações para a gente muito importantes a respeito deste caso aí de racismo que aconteceu aqui na cidade de Ribeirão Preto e como deve proceder outras pessoas que podem passar pela mesma situação, né, Valentim? Olha, Gustavo, primeiro eu quero agradecer ao Dr. Everton, está ao vivo com a gente agora, 12h26, disponibilizar o tempo dele e todo o conhecimento que ele tem para dividir um pouco aqui com a gente. Doutor, muito obrigado, sempre muito bem-vindo e volto sempre aqui no nosso Balanço Geral. Mas uma dúvida que eu tenho, Gustavo, até pedindo auxílio ao doutor aí, uma briga muito grande, doutor, que nós temos em todos os crimes e, infelizmente, crimes também com a injúria racial ou o racismo, como o doutor explicou muito bem, que agora se equiparam, né? É que nós não temos punição, né? Infelizmente, quando se pega, seja cometendo um crime, aí um furto, um roubo, um ato de racismo, como nós vimos agora, uma agressão, como mostramos agora há pouco, envolvendo adolescentes dentro de uma escola, não temos punição. Nessa questão do racismo, agora, com essa mudança, o doutor acredita que nós teremos mais exemplos de pessoas como esse que apareceu aí na reportagem, esse cara que eu vou até, com respeito ao doutor, vou evitar qualificá-lo aqui ao vivo, né, em respeito ao doutor, mas que merecia vários adjetivos negativos, porque o cara que fez isso contra essa gerente merece, né, esse repúdio por nossa parte. Mas, doutor, acredita que com essa mudança nós teremos uma punição exemplar a ponto de que a pessoa fala, olha, se você cometer esse ato, você vai pra cadeia. Não vai simplesmente pagar a cesta básica, não vai simplesmente, aí olha, vou ali fazer um serviço comunitário e vou ficar na rua de boa. Não, essa pessoa vai ser punida e a gente vai poder falar, olha, hoje no Brasil, racismo é crime e dá cadeia, doutor. Doutor, o Valente questiona, né, da questão da punição, né? O senhor acredita que com essas mudanças, quem for aí acusado, né, e for comprovado, né, que realizou esse racismo, né, deve existir mais pessoas sendo condenadas e assim essa punição, né, ter uma punição mais rigorosa, né, não somente uma cesta básica ou algo mais simples que pode acontecer? Sim, porque nós estamos tornando o ato mais gravoso. Eu acho que esse é o foco. O foco era tirar esse tipo de crime discriminatório de uma situação simplesmente onde o agressor ele se safava de uma forma mais leve, para que ele realmente seja penalizado e responda, né, mediante ao nível de acordo com aquele ato que ele praticou. Então, claro, pensando numa legislação que ela é mais gravosa, em consequência ele vai ter uma resposta mais gravosa dentro do Estado, que é quem detém o monopólio para julgar esse crime. Mais punições são mais exemplos, né, para a sociedade. Exatamente. Então, nós temos uma crescente de denúncias. Então, em consequência, nós temos que ter também uma crescente de responsabilizações, porque estamos demonstrando que, olha, sociedade, temos um problema generalizado em Ribeirão Preto quando nós falamos sobre racismo, nas facetas étnico-racial, porque tem outras facetas dentro do fenômeno racista, né? E a partir disso você pensa, tudo bem, então se nós estamos tendo esse aumento de demanda, inconscientemente nós precisamos, como Estado, né, o Estado brasileiro, precisa responsabilizar essas pessoas de acordo com a procura que ele está recebendo dessas possíveis vítimas, né?
Muito obrigado mais uma vez, doutor. E só para atualizar, viu, Valentim, este homem acusado, advogado, aí que apareceu nas imagens, a Record TV tentou entrar em contato com ele, né, no escritório dele, também por mensagens via WhatsApp, e não teve nenhuma resposta. Tá. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Gustavo Batista. A qualquer momento volta ao vivo aqui no Balanço Geral. Não dá para imaginar, em pleno século XXI, ano de 2023, a gente tem que escutar, né, uma gerente trabalhando ali, suando para conseguir levar o sustento para casa. A hora que vai dar atenção para o cliente, ele virar para ela e falar uma coisa: a sua raça não pode estar no cargo que você está, como ela citou aí que ele teria dito para ela naquela hora. E a gente viu, inclusive, ele jogando, né, ali o feijão que ele havia comprado, estava reclamando, jogando contra ela. São vários pontos negativos, vários crimes que ele cometeu ali, além da falta de respeito, absurdo, falta de educação, falta de berço, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigado, Gustavo.